Olá pessoas, chegamos ao nosso último vídeo da série sobre globalização e integração regional. Nesse vídeo a gente vai discutir alguns conceitos aí das análises mais recentes, mais atuais sobre globalização, falar sobre o pensamento aí de alguns sociólogos e outros especialistas da área de relações internacionais contemporâneos e o que eles pensam um pouco sobre esse tema. Então aqui eu vou passar para vocês perspectivas de análise, assim, algumas ferramentas que vocês podem utilizar para analisar a questão da globalização e pontos de vista diferentes sobre a questão. Primeiro, eu vou trazer para vocês aqui quando a gente fala das análises sobre a globalização hoje, nas perspectivas sobre a globalização atual, né, do que está agora daqui para frente. A gente divide os pesquisadores que se dedicam a essa análise em dois grupos. A gente tem os céticos e a gente tem os globalistas. Quem propõe essa divisão foram dois sociólogos, se não me engano ingleses, chamados David Held e Anthony McGrew. O que o David Held e o Anthony McGrew dizem sobre os céticos e sobre os globalistas? Aqui a gente está falando, pessoal, isso aqui não é uma perspectiva ideológica, digamos, como a gente viu nos vídeos anteriores. Que você tem os nacionalistas que são contra a globalização, você tem os altermundistas que defendem um outro tipo de globalização, ou você tem as pessoas que são a favor da globalização, as pessoas que são contra a globalização. Não é disso que a gente está falando. Aqui a gente está falando de perspectivas de análise. Pesquisadores que analisam a globalização. Tá? Então aqui a gente está falando de uma perspectiva teórica metodológica, uma perspectiva de pesquisa, né? Então não é um posicionamento ideológico, é um posicionamento de pesquisa. Então você tem um grupo, então o Held e o McGrew, eles dividem então os pesquisadores em dois grupos, o grupo dos céticos e o grupo dos globalistas. Não confundir globalistas, e aí a gente sempre tem que fazer essas observações graças aos youtubers. Nos últimos anos se popularizou, parênteses, tá? Eu não estou falando disso aqui de céticos e globalistas ainda dessa perspectiva. Estou falando de uma outra coisa. Então, parênteses aberto. Nos últimos anos, alguns pensadores, youtubers, blogueiros, etc., principalmente ligados a um pensamento mais conservador e de direita, eu não diria nem pensamento conservador e de direita, porque você pode ser conservador, você pode ser de direita e ser inteligente. Mas pessoas assim que se dizem conservadoras, que se dizem de direita, mas que são muito ligadas ao fenômeno das teorias da conspiração, né? Aquela galera que não acredita que o homem pisou na Lua, que acredita que a Terra é plana, entre outras coisas. Tem uma galera que chama de globalistas e de globalismo, o que seria uma ideologia que tentaria acabar com as culturas tradicionais nacionais, com a cultura cristã ocidental, e que seriam, né, os globalistas, né, seria um grande plano da esquerda internacional, né, para acabar com a cultura como nós a conhecemos hoje e colocar no lugar uma grande cultura genérica, comunista, e que acabaria com os valores que nós temos hoje, ok? Então eles chamam de globalistas essa grande conspiração internacional. Fecha parênteses. Aqui, quando eu falo de globalistas, não tem absolutamente nada a ver com essa teoria da conspiração do globalismo internacional, né, que vai virar tudo comunista. Não, esqueçam isso. Tá? Então, uma das pessoas mais famosas que fala de globalismo é o Olavo de Carvalho. Tem nada a ver com o Olavo de Carvalho que eu vou falar aqui, tá? Isso aqui é outra coisa. Então vamos lá. Então o Held e o McGrew dividem os pesquisadores hoje em dia em dois grupos, o grupo dos céticos e o grupo dos globalistas. O grupo dos céticos vai focar em determinados pontos, determinados elementos da globalização que eles acreditam ser mais importantes. Já os globalistas vão focar em outros pontos da globalização, certo?
Então, dependendo do foco de pesquisa que você tem ao analisar a globalização, você vai ser classificado como cético ou como globalista. Como cético, né, dá a entender que os objetos que você está analisando são objetos que vão fazer crítica à globalização, que vão entender a globalização como um processo complicado, como um processo que não necessariamente vai dar certo. Já se você escolhe outros pontos e é classificado como globalista, você está analisando a globalização como um fenômeno em construção, como um fenômeno que pode vir a se desenvolver de uma outra forma e que dê certo. Então os céticos eles vão ter uma perspectiva mais pessimista, os globalistas vão ter uma perspectiva mais otimista. Mas, de novo, não é um posicionamento ideológico, é um posicionamento de pesquisa. Né? Então os céticos eles vão focar nas coisas problemáticas, nas coisas que estão dando errado. Os globalistas vão focar nas coisas que, teoricamente, se não estão dando certo, mas pelo menos tem um potencial para dar certo. Ok? Então, os céticos eles vão pensar em questões como identidade nacional. Identidade nacional vai contra, pelo menos, aquela ideia mais utópica da globalização, né, que a gente viu no primeiro vídeo do McLuhan, de uma grande aldeia global. Quando você tem grupos defendendo identidades nacionais, você tem grupos dizendo, nós somos diferentes deles. E ponto. Nós não somos iguais a eles e não vamos ser. Então a gente tem uma identidade diferente da identidade dele. A gente não quer uma identidade global, a gente quer uma identidade local. Então, percebem? Então, por isso que a gente chama esse grupo de céticos, que eles estão analisando os entraves da globalização. Fala, olha, a identidade nacional é um entrave. Você não vai ter uma identidade global se você tem uma identidade nacional, se você reforça a identidade nacional. Então, os céticos vão analisar as identidades nacionais, a ação estatal. Lembram? A globalização, pelo menos na perspectiva neoliberal, vai dizer que o Estado uma hora vai deixar de existir. E os céticos analisam justamente a ação estatal dentro da globalização. Então, o Estado é um ator importante na globalização, ele não simplesmente vai acabar, vai se tornar desnecessário. Ele é um ator importante na globalização. Então, não é bem assim nessa perspectiva de globalização. Comunitarismo. O comunitarismo é uma coisa bem legal de vocês estudarem. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre comunitarismo depois. O que é o comunitarismo? O comunitarismo, ele é uma resposta ao capitalismo global que não é socialismo. Como assim? O que é o comunitarismo? A ideia do comunitarismo é a seguinte, pessoal. É você ter uma comunidade. Comunitarismo vem de comunitário. É você ter uma comunidade de pessoas que vai. É você ter uma comunidade, uma determinada comunidade local, que vai organizar a sua economia, sua produção, etc., de forma local e que não necessariamente ou que não vai se integrar ao sistema capitalista internacional. É uma comunidade que vai organizar a sua economia de forma local. A produção, o consumo, as trocas vão acontecer ali dentro da comunidade. E essa comunidade eventualmente até pode ter relações com outras comunidades, mas ela não vai se inserir dentro de um sistema capitalista global. A organização dela vai ser absolutamente local. Então, quando você vê a emergência na sociedade atual de comunidades que vivem dentro do comunitarismo, e percebam, o comunitarismo não é comunismo. A gente não está falando de do comunismo, da ditadura do proletariado, de um Estado que vai... Não, o comunitarismo é um grupo de pessoas, uma comunidade que vai viver em comunidade, que vai organizar a sua economia de forma comunitária. Tem nada a ver com o comunismo. O comunismo tem a questão da ação estatal, etc. e tal. O comunitarismo é uma coisa bem local, é menor, são grupos menores. A gente não está falando de Estado, a gente está falando de comunidades. Outra coisa que os céticos vão analisar é o imperialismo. O que é o imperialismo? Dominação econômica ou ideológica de um país sobre outro. Não dominação formal, política, mas uma dominação econômica, ideológica, cultural. E aí os céticos vão falar, tá, globalização não deveria colocar todo mundo mais ou menos em pé de igualdade? Mas ainda existe imperialismo, um país dominando o outro. E na mesma perspectiva do imperialismo, as assimetrias regionais. Numa região você ter um país mais forte do que o outro, ou dentro do mesmo país você ter regiões
mais envolvidas do que outras. Então, a globalização, se ela tende a mostrar, se ela tende a levar ao equilíbrio entre países, os céticos, quando eles analisam as assimetrias regionais, estão vendo que esse equilíbrio não está acontecendo. Então, aqui, percebam que os céticos, eles analisam aquilo que mostra que a globalização, pelo menos o ideal de globalização que se tinha, não está se concretizando. Então, eles vão analisar, basicamente, a globalização a partir das suas falhas, daquilo que não está dando certo, pelo menos do ponto de vista de uma globalização ideal. E já os globalistas, eles vão analisar as possibilidades. Eles vão analisar aquilo que compõe a globalização atual, mas que permite possibilidade sim de um mundo global, de uma economia global, de uma cultura global. Então os globalistas, eles vão pensar nos fluxos migratórios, fluxos de capital, ou seja, na circulação. Além dos fluxos, as redes. Rede é uma expressão e é digamos, uma categoria, uma imagem, enfim, um recurso de análise que a gente tem para o mundo atual que é muito importante. Pensar o mundo atual em rede é bem interessante. Pensar sociedades em rede é algo bem interessante quando a gente vai analisar o mundo atual. O que isso quer dizer, o que isso tem de diferente? Rede é a ideia de que não necessariamente você tem uma hierarquia entre coisas, mas que você tem conexões, que você tem várias pessoas, ou várias empresas, ou várias organizações, ou vários partidos, ou vários movimentos, enfim, várias coisas na sociedade interligadas, formando uma grande rede. E que não necessariamente você tem um acima do outro. A ideia da rede, ela é contraditória com a noção de hierarquia. O que é hierarquia? Você tem o que manda, você tem o que obedece esse que manda, e que manda no de baixo, que obedece o de cima e manda no de baixo, e assim por diante. Isso é hierarquia. Quando a gente pensa em redes, não tem hierarquia. Pensa numa rede, imagina uma rede. Os pontos, eles não têm uma hierarquia, não tem um acima do outro. Eles estão conectados e se comunicando. Então essa é a ideia da rede. Quando a gente pensa numa economia global, hoje existem hierarquias na economia global, mas também existem muitos setores da economia, muitos pontos da economia, muitas formas de pensar a economia e muitas realizações na economia hoje que estão em rede, que estão colocadas em rede. Então, pensar o mundo em rede, nas redes que estão colocadas no mundo atual, é uma forma de pensar a globalização se realizando. Então, por mais que você tenha hierarquias de um lado, você tem redes se formando de outro. Então, as redes são uma possibilidade de um mundo globalizado em que as hierarquias diminuam e que as relações se estabeleçam de forma mais equiparada, de forma mais horizontal. Se os céticos eles vão analisar a ação estatal, os globalistas vão ver onde o poder do Estado está diminuindo. Porque sim, existem lugares em que o poder do Estado está diminuindo. Existem países em que o poder do Estado é cada vez menor. Então os globalistas eles vão analisar isso. Olha, o Estado, em muitos pontos, está ficando cada vez menor. Está ficando cada vez menos poderoso. Então eles vão analisar por que isso acontece e onde isso acontece. Os globalistas também vão pensar na governança global. Governança é o conjunto de condições que você tem para governar. E os globalistas estão pensando na governança global, ou seja, possibilidades de governar de forma global, não dentro de cada estado, mas possibilidades de ações, de redes, enfim, de organizações ou de blocos, ou de blocos de estados ou de organismos internacionais que possam ser governados de forma global. Então os globalistas vão analisar essa governança global. Os globalistas também vão estudar o cosmopolitismo, que é um fenômeno sociológico muito interessante. O que é o cosmopolitismo? Cosmopolita é uma pessoa que transita em diferentes culturas, né? Que tem uma vivência em diferentes lugares e que transita em diferentes culturas, que domina diferentes culturas. Então é um fenômeno atual. Pessoas que se inserem em várias culturas diferentes. Né? Você tem, por exemplo, o indiano, que cresce na Índia, que foi criado dentro da cultura hindu, que fala
um dialeto local da Índia, mas que viaja para estudar na universidade na Inglaterra e se apropria da cultura inglesa. Após estudar numa universidade inglesa, vai trabalhar numa empresa norte-americana, se apropria da cultura norte-americana, e dali vai, enfim, dessa empresa ele de repente vai trabalhar numa filial na América Latina e por aí vai. Então esse é um fenômeno que está começando a se tornar cada vez mais comum no mundo globalizado. Pessoas que transitam e que dominam diferentes culturas. Isso seria o cosmopolita. E os globalistas também vão falar do multilateralismo. O que é o multilateralismo? As relações multilaterais entre países e entre corporações, enfim. Né? O estabelecimento de relações de relações e de novo, redes entre estados, entre governos, entre organizações, enfim. O multilateralismo seria você ter múltiplas relações, né, entre países. Então, o que é o que seriam, né, os organismos multilaterais, as organizações multilaterais? Quando você tem organizações como o Banco Mundial, é um organismo multilateral. Você tem vários países ali discutindo e agindo sobre ele. Tem enfim, as agências da ONU são agências multilaterais. Então, a ideia do multilateralismo é você ter vários países conversando, negociando, discutindo uma determinada ação. Né? Então, e aí só um parênteses que me veio agora, nosso antigo ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele, durante o período que esteve no Ministério da Educação, ele disse várias vezes que ele era contra o multilateralismo, porque o multilateralismo é uma perspectiva de globalização, né? Uma perspectiva globalista, e os nacionalistas, de um modo geral, são contra essas perspectivas. Então, os nacionalistas não gostam de organismos multilaterais. E a gente tem um governo no Brasil hoje, em grande medida, nacionalista. Então, o Abraham Weintraub, ele, como nacionalista, ele sempre se disse contra o multilateralismo. Mas assim que ele saiu do Ministério da Educação, ele foi trabalhar no Banco Mundial, que é um organismo multilateral. Então, é interessante como as pessoas mudam de ideia rápido quando recebem uma boa proposta de emprego. Enfim, continuando. Outro ponto que a gente coloca, outro ponto de análise interessante, que seria uma terceira perspectiva. Né? A gente falou aqui dos céticos e dos globalistas, que o David Held e o Anthony McGrew colocaram. Mas a gente pode colocar uma terceira perspectiva, que não é do Held e do McGrew, mas outros pesquisadores acrescentam uma terceira perspectiva de análise, que é a integração como fenômeno identitário. E isso é bem interessante também. Essa perspectiva do fenômeno identitário não vai pensar assim, na questão política, ou na questão econômica, ou na questão social da globalização. Mas vai pensar na integração, formação de blocos, por exemplo, como uma questão de identidade. Como assim? Dentro dessa perspectiva da integração como fenômeno identitário, a União Europeia e o Mercosul, por exemplo, ou outros blocos, eles não vão partir exclusivamente de questões econômicas, ou para resolver para se defender de um inimigo em comum, ou algo do tipo. Mas elas vão ser expressão de uma cultura em comum. Ou seja, os países da União Europeia, eles compartilham de uma mesma cultura, por isso eles formam um bloco. Os países do Mercosul compartilham de uma mesma cultura, por isso eles formam um bloco. Então, conforme você tem identidades comuns sendo formadas, você tem blocos sendo formados. E quanto mais países se identificam com essa cultura ou com essa identidade, quanto mais estados, quanto mais comunidades se identificam com esse grupo, se identificam com essa identidade, fica meio redundante, mas quanto mais estados, quanto mais países se identificam com essa ideia ou com esses princípios ou com essa cultura, maior esse bloco vai se tornando. Então, o fenômeno, dentro dessa perspectiva da integração como fenômeno identitário, existe uma tendência de que esses blocos se expandam. Então, essa perspectiva ela vai ver esses blocos como
um caminho para a globalização plena, para a integração plena em esfera global. Porque aí a tendência é que cada vez mais grupos se identifiquem entre si, até que vai chegar um momento que todo mundo vai ter a mesma identidade. Por isso existe uma tendência de expansão, ou seja, que esses blocos fiquem cada vez maiores. No caso da União Europeia. A União Europeia vem crescendo. Apesar de ter perdido a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, no último, aí com o Brexit, mas a União Europeia é um bloco em expansão. O Mercosul é um bloco em expansão. Daqui a pouco a gente vai ter cada vez mais países envolvidos no Mercosul, pelo menos teoricamente. Então, essa tendência de expansão, ela se dá por dois motivos. Primeiro, influência cada vez menor da soberania do Estado Nacional nas decisões, com as decisões tendendo a ser supranacionais. Ou seja, cada vez mais as decisões do bloco vão se sobrepor às decisões dos Estados nacionais. Os Estados nacionais cada vez mais vão se submeter ao que o bloco decide. Então, cada vez menos você teria oposição dos Estados às decisões supranacionais, às decisões do bloco. Então, com os países cada vez mais se identificando com o bloco, você tem cada vez menos, você vai ter uma adesão cada vez maior a esse bloco. E segundo, porque a tendência de expansão, porque esses blocos, nessas instituições, incorporariam cada vez mais estados. Então elas iriam além da sua região de atuação original. Exemplo do Mercosul, lembram? Entre os países observadores do Mercosul, o Mercosul é o Mercado Comum do Sul, ele é para integrar os países da América do Sul. Mas a gente tem entre os países observadores do Mercosul o México, que está na América do Norte, e a Nova Zelândia, que está na Oceania. Então, se a Nova Zelândia entrar para o Mercosul já vai extrapolar em muito a sua área de abrangência original. Digamos que amanhã ou depois entre para a União Europeia, resolva entrar para a União Europeia um país da Ásia, ou um país da África, ou Canadá entra para a União Europeia, por exemplo. Então a União Europeia teria uma área de abrangência maior do que seu território original. E isso pode acontecer. Então, esses blocos, a partir do momento que outros estados, outras nações, outros países se identificam, né? Por exemplo, digamos que o Canadá se identifica com a União Europeia. Então é um fenômeno identitário, ele se identifica com a União Europeia, ele pode ser aceito na União Europeia. A Nova Zelândia se identifica com o Mercosul, vai ser aceito no Mercosul. Né? Então, existe uma tendência que esses blocos vão se expandindo, que essa integração vá se expandindo e que a gente tenha cada vez mais países, cada vez mais estados pertencendo a esses blocos na medida que eles se identificam com esses blocos. Até que vai chegar um momento que esses blocos vão virar um grande blocão só. Isso vai acontecer mesmo? Não sei. Eu particularmente acho pouco provável que isso aconteça um dia, mas é uma possibilidade. É uma perspectiva de análise e alguns pesquisadores estão indo por esse caminho. Pois bem, vou encerrar aqui essas nossas aulas com dois pensadores e a gente vai sair um pouco daquela coisa de Europa, Estados Unidos, né, os grandes centros acadêmicos. A gente vai falar de um libanês e depois de um indiano. Ambos vivos, produzindo bastante. Primeiro, Amin Maalouf, é um sociólogo libanês. Ele coloca como perspectiva de análise, né, com proposta teórico-metodológica, que o mundo atual ele precisa resolver alguns problemas globais produzidos nos últimos anos. Então, para ele, a globalização gerou alguns problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos. Então, assim, ele não acha que tem que acabar com a globalização, mas ele acha que tem que resolver alguns problemas para que a globalização funcione de modo melhor, para que ela traga benefícios e não malefícios. Para ele, um dos problemas da globalização atual é que, querendo ou não, ela foi conduzida pelo Ocidente, sobretudo Europa e Estados Unidos. Então ela foi conduzida na maneira de pensar, na maneira de agir e atendendo a interesses ocidentais, sobretudo os Estados Unidos e Europa. Nesse sentido, a África, a Ásia, né, a cultura oriental ou a América Latina
foram colocadas meio de lado. Então a gente teria um modelo de globalização atual que beneficia Estados Unidos e Europa, mas que não é bom para o restante do mundo. Por esse motivo, a globalização como está dada, ela estaria distante de atingir aqueles ideais universalistas que a gente viu, da formação de uma aldeia global, de que ela vai ser boa para todo mundo. No fim das contas, ela está sendo boa só para alguns, só para Estados Unidos e Europa. Para o resto do mundo, ela não está sendo boa. Então, ele diz que seria necessário abandonar antigas tradições ou posições nacionalistas. Então, a gente tem um modelo de globalização, mas que, querendo ou não, coloca Estados Unidos em primeiro lugar, coloca a Europa em primeiro lugar. Então, repensar esses nacionalismos, inclusive nos países menores. Então, vamos repensar o nacionalismo, as posições nacionalistas, a tradição nacionalista, e tentar pensar o mundo de uma forma realmente integrada, uma economia integrada, né, uma cultura integrada. Então, o Amin Maalouf pensa, olha, vamos tirar o foco de Estados Unidos e Europa e vamos colocar todo mundo no mesmo nível de igualdade, pelo menos no ponto teórico, para tentar desenvolver todo mundo da melhor forma possível. Então, a globalização, como ela foi colocada, ela não gerou igualdade, ela gerou desequilíbrio. Então, a gente precisa repensar essa estrutura da globalização para que ela gere equilíbrio. Para ele, então, seria necessário superar o que ele chama de neoimperialismo, né? Então, o modelo de globalização como foi colocado, ele gerou um novo imperialismo. O imperialismo que a gente viu do século XIX, que a gente estudou nas aulas de história, ele estaria se recolocando no mundo atual. Só que de uma outra forma, em outras bases, com os países centrais, com os países desenvolvidos, tornando os países periféricos de novo dependentes economicamente. Então ele vai falar, olha, para superar isso, tem alguns pontos, como por exemplo, coexistência. Pensar não que eu tenho que desenvolver aquele país para que aquele país fique igual a mim. Não, coexistência. Fazer com que aquele país se desenvolva dentro da sua cultura e dentro das suas características. Então, para que ele tenha um desenvolvimento, mas que ele possa ter uma cultura diferente e possa coexistir com a minha cultura. Essa é a ideia da coexistência. Desenvolvimento sustentável. Outro problema da globalização atual. Um país explora os recursos do outro e acaba com os recursos do outro. Não. Desenvolvimento sustentável. Os recursos têm que ser pensados em nível global. E eles têm que ser sustentáveis em nível global. Não adianta eu ter os meus recursos, explorar os meus recursos de forma sustentável, o país desenvolvido, se eu entro no país subdesenvolvido e acabo com os recursos dele. Então eu tenho que pensar o desenvolvimento e a sustentabilidade em nível global. E também ele coloca a ideia de solidariedade global. O que é a solidariedade global? Basicamente que os países se ajudem. Que os países se ajudem com recursos, com tecnologias, com conhecimento, que isso seja compartilhado, para que haja um desenvolvimento global. Então, para ele, a coexistência, o desenvolvimento sustentável e a solidariedade global são os caminhos contra o neoimperialismo, que é esse modelo atual que nós temos de globalização, que os países desenvolvidos estão tornando os países subdesenvolvidos economicamente dependentes. Outro pensador, e esse aqui vai num caminho bem diferente, Parag-Khanna, ele é um especialista em relações internacionais. Ele tem muito vídeo no YouTube, mas muito vídeo no YouTube, falando sobre desenvolvimento da Ásia. Ele tem muitos estudos, muitas palestras, muita coisa sobre desenvolvimento nos países asiáticos. E, enfim, ele é um palestrante bem famoso atualmente, aparentemente, né, pela quantidade de vídeo que ele tem publicado. E o Parag-Khanna, ele não gosta muito da ideia de integração entre países. Ele não é muito favorável assim, a que os países se integrem, que a economia global seja, enfim... Ele não acha muito interessante essa coisa da globalização, assim, da supressão das fronteiras. Não vai muito por esse caminho. E ele tem uma visão bem interessante, assim,
Eu discordo dele em alguns pontos, mas reconheço que a visão dele é bem interessante. É uma proposta de análise interessante. Ele acredita que no mundo atual, da forma como a economia está se desenvolvendo, a gente está voltando a ser como era na Idade Média. Em que sentido? Para ele, ao contrário do que as pessoas imaginam, a gente não está indo em direção a uma grande aldeia global. Pelo contrário, a gente está voltando a formar ilhas econômicas. Sistemas econômicos muito locais, muito específicos, como era na Idade Média, como eram os feudos. Na Idade Média, os feudos eram sistemas econômicos isolados uns dos outros, autossustentáveis e independentes uns dos outros, sem integração. Para ele, hoje, nós estamos voltando a formar isso. A reação à globalização está sendo a formação de ilhas econômicas. Então, o que a gente chama hoje de integração e a economia global, na verdade, para ele é um efeito passageiro, não é algo estável, não é algo que vai permanecer. Da forma como nós estamos montando a globalização hoje, o que seria a integração econômica hoje, para ele a tendência é que isso vai implodir. Porque a gente não está formando um mundo verdadeiramente integrado. Na verdade, a gente está formando um mundo fragmentado. E que as conexões que nós estamos estabelecendo hoje entre as diferentes regiões são conexões cada vez mais dispersas. Então, essas relações entre público e privado, as relações entre uma região e outra, são relações muito frágeis. E que a qualquer momento essas relações vão ruir. Então, o que nós estamos formando não é um grande sistema global. O que nós estamos formando são vários pequenos pontos que estão bem mal conectados uns com os outros e que a qualquer momento esses pontos vão se isolar. E é isso que ele está chamando de uma nova Idade Média. Então a gente vai voltar a formar uma sociedade internacional, não uma sociedade internacional, reformulando, a gente vai formar uma economia internacional com vários pontos isolados uns dos outros. Para isso, ele propõe que nós deveríamos viver um novo renascimento. Então, da mesma forma que teve o renascimento ao final da Idade Média, que mudou as questões econômicas, artísticas, sociais, políticas, como a gente já estudou nas aulas de história, ele diz que nós devemos pensar hoje em formar um novo renascimento. Um renascimento, já que a gente está caminhando para uma nova Idade Média, que a gente deveria pensar num novo renascimento. E esse novo renascimento parte de uma mudança nos padrões de governança, então as formas de governar no mundo. Ele coloca que os principais atores envolvidos na globalização foram os que mais sofreram com a globalização. E quem são os principais atores da globalização? Os agentes estatais. Então, de novo, ele é mais um pensador que diz que a globalização ela está sendo feita pelos estados. Então, por mais que diga-se que a globalização vai tornar os estados desnecessários, quem faz a globalização é o Estado. Só que o Paracana ele vai dizer o seguinte, os estados estão fazendo a globalização, mas ao mesmo tempo os estados são os maiores prejudicados pela globalização. Quem mais sofre com a globalização é o Estado. Porque é o Estado que vai ter que lidar com problemas que antes não existiam, que não são necessariamente da esfera do Estado, porque a gente está pensando em problemas supranacionais. Mas como os estados lidam com esses problemas supranacionais, com esses problemas que extrapolam suas fronteiras? Através da diplomacia. E o Paracana ele é um especialista em relações internacionais, então ele vai olhar para a diplomacia com bastante atenção. Então, através da diplomacia, o que é a diplomacia? É a negociação entre estados. A diplomacia dá para a gente dizer que é o equivalente da política. A política é feita entre pessoas, a diplomacia é feita entre estados. E os estados, eles, através da diplomacia, eles estão tendo que lidar com os problemas colocados pela globalização. E ele também vai dizer o seguinte, que cada vez mais novos atores passaram a intervir no processo, interferindo nas decisões dos agentes estatais. Então você tem os organismos multilaterais, você tem as corporações multinacionais, você tem órgãos supranacionais, você tem os blocos, enfim, tem uma série de novos atores que surgiram e que interferem nas decisões dos estados. Então os estados eles estão
perdendo um pouco de autonomia, perdendo um pouco de soberania, já que existe uma grande quantidade de atores, de agentes, tentando interferir nas decisões do Estado. Em meio a tudo isso, o Paracana ele vai propor o que ele chama de uma mega diplomacia. Então seria uma diplomacia geral, assim, uma diplomacia global, uma diplomacia que esteja acima de todas as relações colocadas hoje em dia. Uma diplomacia que esteja acima das corporações, que esteja acima dos estados, enfim. Uma mega diplomacia. E para ele, a mega diplomacia tem que ser conduzida por pessoas de uma geração que cresceu após a Guerra Fria, ou seja, pessoas que não viveram a Guerra Fria, pessoas que não viveram as guerras mundiais, enfim, por pessoas que já viveram, que já cresceram, já se formaram nesse novo contexto de globalização. Então essas pessoas que cresceram após a Guerra Fria conseguiriam atuar de forma interligada, expandindo as relações sociais para além das fronteiras e lidando com problemas globais de forma interdisciplinar. Ou seja, então você precisa de uma geração mais jovem, articulando essa mega diplomacia de forma interdisciplinar, ou seja, lidando com várias áreas de conhecimento ao mesmo tempo, e pensando essas questões globais, essas questões supraestatais, supranacionais, de forma mais integrada. Então ele vai pensar na formação de um contexto, né, de relações internacionais, ou como ele chama, de uma mega diplomacia, em que se volte a dar para os estados um protagonismo, que se volte a dar para os estados uma ação efetiva dentro das suas fronteiras, mas que isso seja feito a partir de uma análise global, porque agora os problemas são globais. Então você vai fazer uma análise global, interdisciplinar, mas que dê ferramentas, que dê subsídios aos estados para que eles possam agir internamente. Então, para resolver o problema global, os problemas globais, os problemas que já extrapolaram as fronteiras, você vai precisar pensá-los de forma global, de forma interdisciplinar, mas devolver aos estados seu poder, sua autonomia e fornecer aos estados subsídios para que eles possam agir dentro de suas fronteiras e resolvendo esses problemas sociais, econômicos que se colocaram com a globalização atual. Com esse pensamento bem complexo desse pensador indiano bastante polêmico, bastante controverso, que eu disse que eu discordo de alguns pontos dele, eu como historiador não vejo que nós estejamos vivendo uma nova Idade Média ou que tenhamos que propor um novo renascimento. Eu vejo como um contexto histórico completamente diferente de Idade Média e de Renascimento, mas respeito o Paracana como pesquisador, como pensador, trago para vocês as propostas dele. Eu penso diferente, assim, não faço essa comparação com a Idade Média, mas enfim. Então, com esse pensamento bastante complexo, bastante polêmico, bastante difícil de compreender, mas eu recomendo que depois vocês procurem no YouTube sobre ele. Aí tem várias coisas, várias palestras interessantes. Com tudo isso, a gente encerra essa nossa discussão sobre globalização e integração regional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar pelos canais que vocês já conhecem. Não deixem de fazer o questionário sobre globalização e integração regional, porque ele vai ser muito importante para vocês treinarem para a prova que virá depois. Até mais!